No nosso Bom Dia Responde, recebemos hoje o professor Mário Sérgio Cortella para fazer uma reflexão sobre esse atual momento difícil que o nosso país atravessa, crise econômica, política, financeira e crise moral também. E você, telespectador, pode participar desse bate-papo aqui com o professor Mário Sérgio. O Renato já mandou aqui uma pergunta e ele diz o seguinte, como promover as reais mudanças na política, professor? A primeira coisa é que numa democracia nós somos os grandes provedores dos políticos. Isto é, eles não aparecem porque lá estão, porque tomam o poder. Isso seria uma ditadura. Nós os colocamos, o que significa que, num determinado modo, nossas boas escolhas para a gestão pública da atividade política, ela é decisiva. Em segundo lugar, a incapacidade que algumas pessoas têm, às vezes, de supor que a política não acontece só na época da eleição. Ela exige que eu continue acompanhando no meu dia a dia aquilo que é feito pelas pessoas que me representam. Em terceiro e último lugar, é claro que é necessário que pessoas de bem se candidatem também para os lugares, porque do contrário, se a gente diz que a política está muito vinculada ao desvio, né, ao entornar o caldo das coisas, é preciso que quem não queira fazê-lo, isto é, gente que não quer ser desonesta, que ela decida também participar da política. E eu até perguntava no bloco anterior se a política, ela corrompe obrigatoriamente, se o poder corrompe obrigatoriamente, o senhor mencionou que não, né? Depende de cada um, isso é individual. Ela é uma possibilidade, mas ela não é uma obrigatoriedade, eu insisto sempre. A corrupção, por exemplo, ela nunca será extinta na vida humana porque nós somos livres para o maléfico, como eu disse antes, e para o benéfico. Isso significa que eu posso sim ter a situação, mas não é obrigado a ter. Quando você tem mecanismos judiciais que bloqueiam isso, uma sociedade que acompanha a recusa à corrupção do dia a dia, porque quando eu encontro o grande movimento, é porque ele tem no dia a dia, no momento em que a pessoa se relaciona ela mesma com o poder público, quando ela está na frente de um agente de trânsito que ela quer favorecer e facilitar. Isso é coisas que vão, pouco a pouco, minando nossa condição. Exatamente. 2 telespectadores mandaram perguntas justamente sobre isso. O senhor diz aí se o pessoal os bons têm que aparecer, né? Diz que o mal prevalece pela omissão dos homens de bem, né? O Edmar Moura, ele diz o seguinte: dizem que todo político é corrupto, porque a sociedade também é corrupta, o senhor concorda? Não, eu acho que, por exemplo, eu costumo dizer e vou insistir, 95% dos brasileiros acordam todos os dias em vários estados do país e vão trabalhar. Levanta de madrugada, pega ônibus, cavalo, barco, bicicleta, moto e vai. 5% são canalhas. Esses 5% de canalhas conseguiram uma coisa perigosíssima. Primeiro, dizer aos 95% que não são canalhas que não sê-lo é a forma de ser tonto e otário. Segundo, que esses 5% são invencíveis. Aí 2 mentiras. Primeiro, não é correto ser canalha. Segundo, eles não são invencíveis. Nós temos hoje no país um processo de limpeza dolorido, complicado, nos dá raiva em vários momentos. Mexe com a nossa economia. Claro, mas ele é necessário. Ele é necessário. Você sabe que a palavra crise, ela tem origem numa palavra do sânscrito, né, que é purificar, purificação. Por isso cria, tem pessoas que praticam exercícios de yoga, de astanga, que se faz cria. O que é purificar? É você separar. A febre, ela produz desconforto, mas ela é uma forma de purificação. Com o que nós estamos vivendo hoje é uma febre grande. Exatamente, com tantos escândalos vindo à tona, políticos, empresários, tanta gente sendo punida, presa, então a gente pode ter uma realidade diferente daqui para frente? A gente precisa ter. Se nós perdermos esta ocasião, se nós perdemos essa chance no país, em que numa democracia não quebra a nação, né? Nós não temos uma política hoje em que a gente fica desgovernado, ao contrário, a gente tem uma rota, essa rota ela está seguindo com algumas atribulações, mas nós temos capacidade hoje de fazer um país que possa ser melhor. O que a gente não pode é achar, o que eu posso fazer? Qual é a frase mais perigosa, Sueli, num país como o nosso? É, que horror, alguém tem que fazer alguma coisa. E a gente não faz nada? É como se fosse do lado externo. Por isso, vivemos um momento especial, difícil, é duro, complicado, mas ele é algo que nós nunca tivemos na história. Nós não podemos perder a ocasião. Já aproveito para emendar, então, o Igor Schubert, ele falou algo que você acabou de dizer um pouquinho aqui, Suelen, você também, professor? Nós gostamos muito de apontar a falha dos outros, de apontar a corrupção dos outros, mas acabamos fazendo a mesma coisa. A gente infringe lei de trânsito, a gente paga propina, a gente fura fila, enfim, nós precisamos também ter uma boa conduta moral para cobrar que os outros também tenham? Claro, mas a ideia de que o outro não está fazendo o que deve fazer não significa que eu, então, adiro, ou seja, acato a lógica de que, bom, se eu faço, todo mundo faz.
Isso é absolutamente perigoso. Afinal de contas, como diz o Corpo de Bombeiros, nenhum incêndio começa grande. Nenhum incêndio começa grande. Todo incêndio começa com uma faísca, com uma fagulha. E quando a gente tem, assim, esse tipo de apodrecimento dos modos de convivência... Se isso é tem social, a ver comigo, então, né? Claro, tem a ver comigo, mas não é só comigo. O que significa, acima de tudo, que eu preciso participar da vida coletiva de um modo que seja decente. Ah, mas o outro não faz, lamento. Né? A frase é clássica, eu sou caipira, o time dos Red Snakes não é caipira, mas Rednecks, né? Não é caipira, mas eu sou de Londrina. E o caipira costuma dizer que é pobre, mas é limpinho. Né? A ideia de ser pobre e limpinho, ela é uma coisa que é decisiva numa circunstância como essa. O que não pode é ser cínico. O cínico é aquele que finge que está seguindo, aquele que finge que ele é honesto, que finge, mas é só da boca para fora. Isso aí é, como diria um personagem antigo da TV, é nojento. Professor, tem mais participação aqui dos nossos telespectadores. O Anderson, vou resumir a sua pergunta, viu, Anderson? Ele lembra aqui uma premissa de Rui Barbosa, que chegaria o dia em que o homem sentiria vergonha de dizer que é honesto. Vale desistir de tentar mudar o mundo? Jamais, jamais. Nós somos marcados, nós humanos e humanas, pela capacidade da esperança. Isto é, a esperança do verbo esperançar. Porque tem gente, Sueli, que tem esperança do verbo esperar. Esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Ah, eu espero que dê certo, espero que aconteça, espero que resolva. Isso não é esperança, é espera. Esperançar é ir atrás, é se juntar, é não desistir. Afinal, as pessoas olham e dizem assim, ah, mas do jeito que está, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Falta a terceira parte. É essa que decide. Se ficar o bicho come, se correr o bicho pega, mas se juntar o bicho foge. E é isso que é decisivo. Ok, professor, obrigado pela participação. Prazer conversar com o senhor. Obrigado, fico Obrigada feliz. A todo mundo que participou também aí enviando perguntas. Excelente conversa, professor. Grato, obrigado. Mais uma vez, boa passagem por Goiânia, Com professor alegria, Sérgio. obrigado. Obrigado, até a Grato. próxima.